Gente, vamos falar do quadro Vai Que Eu Tô Te Vendo Aqui. Fred, mais uma reportagem pra vocês. Gente, hoje é o seguinte, o alerta é em relação aos escorpiões, mas olha, tá cheio. Nós já vimos casos aí em Águas Claras, em várias regiões aqui do DF, e a orientação é cuidar de terrenos baldios, sem limpeza. Aí, gente, tem que manter as casas principalmente sempre limpas, né? Principalmente essas casas que estão aí perto de região de mata, onde tem terreno, onde tem muito lixo. Por quê? É um bichinho pequeno, desse tamanhozinho aqui, ó, mas é perigoso demais. Eu conversei com duas mães que estão sofrendo muito por causa desses peçonhentos aí. Só de falar, eu arrepiei aqui, ó, morro de medo. Vocês vão ver que história triste. Essa primeira que nós vamos mostrar aí pra vocês, ó, que aconteceu na Estrutural. E já eu volto pra comentar e orientar mais você aí que mora em regiões onde já foram encontrados escorpiões, pra evitar que isso aqui aconteça com você também. Pode rodar. Este é o quadro Vai Que Eu Tô Te Vendo. Vocês sabem que a Record TV Brasília é cada vez mais perto de você. Hoje eu saí do estúdio, vim conversar com essa mãezinha aqui, que é a Ellen. No último Record TV nas cidades, aqui na Estrutural, a Ellen veio conversar comigo e contar a história triste do que aconteceu com a filhinha dela de 2 anos, a Kailane, que foi picada por um escorpião aqui nessa casa e acabou morrendo por conta disso, né, Ellen? Sim. A gente estava dormindo. Ela acordou gritando, mas aí eu pensei que era tipo assim, criança acordando, gritando, é um sonho, né? Aí eu tentei dar o peito para ela. Quando eu tentei dar o peito, ela ficou e eu não sabia. Aí eu tirei a fralda dela naquela agoniação. Meu erro foi ter deitado minha filha de novo. Quando eu deitei, ele deu outra ferroada. Ele já tinha dado uma. Foram 3. Ele deu, eu deitei ela para tirar. Que quando eu fui tentar tirar de novo, ele deu uma ferroada em mim. E aí eu tirei na agoniação, joguei a blusa. E aí minha filha começou a passar mal, mulher, a vomitar sangue. Eu liguei para a SAMU, a mulher me passou para a doutora. E aí eu fui conversar e a doutora pegou e falou assim: mãezinha, isso aí é trote. Eu falei: mulher, como é que eu vou ligar para você 2 horas da manhã e minha filha passando mal e você dizendo que é trote? Aí minha filha levantou e falou: mãezinha, ela não fez o pedido não, ela não tinha feito o pedido da SAMU para minha filha. Minha filha começou de 2 horas até 3 horas e eu liguei de novo para a SAMU. Aí comecei a discutir. Eu discuti com o médico, aí liguei de novo, porque eu fiquei pensando, né? Ela pensou que era trote. Aí eu liguei, que quando eu liguei, a mulher falou assim: não, mas o médico fez o pedido para você. Eu esperei, mulher, eu esperei. Aí eles deram a volta ali por cima e eu fui atrás. Botei só uma manta na minha filha e fui atrás, que quando ele chegou aqui, ele ainda foi perguntar o que ela tinha. E aí eu fui explicar e ela começou a vomitar sangue de novo na frente dele. Aí nós foi pro hospital, chegando lá, eu escutei ele falando assim, que é onde tinha um soro, né? Aí o doutor falou assim: não, nesse hospital não tem pediatra. Onde tem soro não tem pediatra. Qual era o hospital? Mulher, eu não lembro. Na hora do desespero, nem lembra qual era o hospital? Não lembro. Aí me jogaram para outra, aí tinha pediatra, aí foi atendida. Chegando lá, mulher, ela ainda foi passar pela triagem. Aí foram tirar a coisa do coração dela. O médico virou para mim e falou assim: mãezinha, isso aí foi ferroada de escorpião. Eu falei: doutor, das horas que eu tô falando, desde quando eu cheguei aqui que eu tô falando, minha filha tá com coisa de escorpião, vocês não acreditavam em mim. Aí depois o médico veio de lá para cá: ô, mãezinha, a gente fez de tudo. Oh, e eu me desabei. Eu falei: meu Deus, eu perdi minha filha. Não tem como a gente não se emocionar. Não tinha como, né? Vir aqui, ouvir a história da Ellen, que ela me contou um pouco por alto. Mas eu fiz questão de vir porque a morte da pequena poderia ter sido evitada. Bastava um atendimento mais humanizado, que prestasse mais atenção no que essa mãe estava falando,
né? Inclusive, ela disse que quem atendeu pensou até que era trote. A senhora acha que se eles tivessem atendido a senhora naquele momento, viessem aqui buscar a sua filha, a senhora, levado para o hospital, naquela hora a vida dela teria sido salva? Com certeza, né? Gente, minha bichinha. Perdi meu chão, eu não durmo direito. Eu vou pedir licença para Ellen, que a gente vai entrar aqui na casa onde ela morava com os 4 filhos, né? Agora tem 3 filhos, não moram mais aqui, inclusive ela já retirou os móveis, né, Ellen, porque vocês quiseram sair daqui exatamente por conta dos escorpiões, com medo de que isso acontecesse com você ou com os seus outros filhos, né? Ela me contou que dormia aqui na sala com a Kailane. Ela tinha 2 anos e... 2 anos e 1 mês. 2 anos e 1 mês. Uma bebezinha, praticamente. Como ela disse, era o xodó. As duas estavam dormindo em um colchão aqui nessa sala quando a menina começou a chorar. A senhora também chegou a ser picada nesse mesmo momento, né? Sentiu na mão. Sim, no dedo. Ele me deu uma ferroada. Mas aí ficou por isso mesmo. Porque eles não me deram remédio nem nada. E eu também fiquei desesperada. Eu saí de lá. Depois disso, minha cunhada que tomou frente, porque eu não... Meu psicológico... Depois do que aconteceu com Kailane, a Ellen me contou que foram encontrados mais 3 escorpiões dentro da casa onde ela morava com os 3 filhos. Ela disse, inclusive, que esses escorpiões vêm aqui, ó, deste lote, que fica bem ao lado da casa. Agora está fechado, a gente não consegue entrar para mostrar para vocês, mas ela disse que o que tem de lixo e entulho já não é de hoje. Inclusive, a administração já havia sido avisada e não vieram resolver o problema. Eles vieram, mas vieram depois que a menina já tinha perdido a vida, isso por conta da sujeira que tem nesse lote. E os escorpiões, vocês acham que vêm daqui? Com certeza vem. Porque eu acho assim, se a pessoa não cuida do lote, né, deixa um bocado de sujeira, da escorpião, da rata, da barata, então tava vindo daí, porque lá em casa é bem limpinho. Vocês conseguiram ver o que tem dentro do lote? A gente chegou a ver garrafa, tinha muito mato, caixa de água, tinha material de construção, essas coisas assim. E aos responsáveis, né, porque alguém tem que ser responsabilizado, alguém é culpado por isso. O que a senhora sente nesse momento? Mulher, eu não vou mentir, né? Eu sinto raiva, porque se eles tivessem feito alguma coisa, minha bichinha não estava morta. Infelizmente, o caso se repete e não foi só na estrutural. Eu estou aqui agora em Águas Claras com a Adriana, que é a mãe do Thomas, que inclusive está aqui no hospital já há 1 mês e 8 dias, lutando depois que ele também foi picado por um escorpião dentro de casa, né? São histórias bem parecidas. Ele estava dormindo quando começou a chorar, né? Que desespero, Adriana. Pois é, foi uma situação totalmente inusitada. A gente estava dormindo depois do Réveillon, dormindo em casa. Ele acordou chorando, botando a mão na cabecinha, eu não sabia o que tinha acontecido. E o meu marido teve a iniciativa de procurar, ver se tinha algum bicho no local e achou embaixo do travesseiro o escorpião. E ele percebeu que tinha que ser muito urgente, a gente correu para o hospital. Demorou no máximo 20 minutos entre a gente perceber e ele ser atendido no hospital. Foi o que primeiro salvou a vida dele, né? Vocês foram primeiro para o Hospital Regional de Taguatinga, né? Lá tinha o soro, ele tomou o soro lá e tinha também pediatra para atendê-lo no momento? A gente deu, digamos assim, uma sorte. Primeiro porque meu marido sabia que era ou no HRT ou no Agarram, ele tinha essa informação. E a gente foi para o HRT e, de fato, naquele dia nos informaram que só lá tinha o soro. Outra unidade que precisasse ia ter que pedir lá. Então, às vezes, o governo divulga uma lista enorme de lugares para você ir, mas não necessariamente tem o soro lá. Eu já soube de gente que bateu em 3 hospitais em busca do soro. E lá estava tinha o soro, tinha um médico pediatra na emergência que atendeu ele prontamente. Foi o primeiro momento de salvação que poderia ter sido pior ali no primeiro dia, né? Você acha que esse atendimento rápido e vocês terem ido direto em um hospital em que tinha esse soro ajudou a salvar a vida do Thomas? Foi o que primeiro ajudou, porque o que dizem pra gente é que tudo foi no limite. Foi no limite que ele foi atendido ali, porque foi muito grave. A gente desconfia, os médicos desconfiam que foram várias picadas, porque foi na cabeça, ele estava dormindo, pode ter se mexido até, a ferida ficou grande por causa disso. Então, o caso dele chegou muito grave, vomitando muito.
muito, já era muito grave. Então, se a gente tivesse esperado, procurado outro hospital, pensado demais, se eu tivesse trocado de pijama, podia ter, não ter dado tempo, né? E aí, depois disso, o segundo grande momento que foi o limite, foi ele conseguir a UTI. A gente demorou um tempo para conseguir acionar o plano de saúde, conseguir uma ambulância, conseguir pediatra para acompanhar, conseguir a vaga, até a gente conseguir transferir. Quando a gente chegou, o médico daqui do hospital também falou que ele veio no limite. Como tem sido o tratamento aqui no Hospital Águas Claras, que é um hospital particular, né? Isso. A gente disse que a gente foi muito abençoado desde o início, tanto dessa agilidade quanto no pronto atendimento no HRT e de a gente ter conseguido a vaga. E desde então a gente tem sido muito bem atendido e o Thomas tem dado exemplos de perseverança, de luta pela vida gigantescos. O médico esses dias me disse finalmente que o Thomas é um milagre, porque ele passou por coisas que nós adultos não teríamos dado conta. Ele teve problema no coração, ele teve insuficiência cardíaca e aí que gerou a falta de oxigênio para o resto do corpo e aí afetou o pulmão, afetou o fígado, afetaram os rins. E ele conseguiu recuperar o coraçãozinho dele em 5 dias. Depois ele recuperou os rins, não precisa mais de hemodiálise, tá funcionando direitinho. E aí o pulmão, que ficou encharcado, depois melhorou. Só que houve lesão cerebral porque demorou, né? O cérebro ficou um tempo sem receber tanto oxigênio. Então essa foi a nova fase dele. Ele está fora de perigo, ele não tem mais risco de vida, o que foi um grande presente que a gente recebeu esses dias, que ele passou o primeiro mês todo dia, uma montanha-russa, uma novidade, um problema novo que aparecia. Isso foi sendo bem desgastante, preocupante. Em vários momentos a gente teve que fortalecer a fé. E aí ele está fora de perigo, mas agora tem essa lesão cerebral para tratar. Cara, tragédia em cima de tragédia e como a gente viu, né, Nick, na reportagem, tragédia inclusive. E pode ser evitada, né, Nick? Duas histórias muito tristes, né? Uma, infelizmente, que foi a pequena Kailane, ela não resistiu e morreu, da mesma idade do Thomas. A gente viu aí, Fred, que quando se trata de picada de escorpiões, cada segundo conta. É uma corrida contra o tempo para levar até o hospital. No hospital tem que ter um antídoto, né? O soro anti-escorpiônico. E tem que ter pediatra. Por quê? Olha aí o caso da Kailane. Ela foi, esse aí é o Thomas, que está no Hospital de Águas Claras ainda, tá? Graças a Deus, fora de risco, mas ele já está lá há mais de um mês. 1 mês e 10 dias lutando pela vida depois dessa picada, da mesma idade da Kailane que morreu na estrutural. Então, cada segundo conta. A mãe da Kailane ali, por pouco, Fred, ela não consegue salvar a vida, porque, vamos pro hospital. E aí, nessa de ir pro hospital, tinha o soro, mas não tinha um pediatra para aplicar o soro. Então, assim, foi uma corrida contra o tempo. A mãe dela chegou a ser picada também por um escorpião. Para um adulto, né? Ela nem precisou desse soro, mas para a criancinha, infelizmente, não teve o que fazer. Olha aí essas imagens, Fred. Foi triste demais, sabe? Lembrar toda aquela cena, contar essa história, estar ali com essa mãe que tá sofrida demais. Por conta de quê, Fred? Como você disse, um problema que poderia sim ter sido evitado. Ali do lado do lote da casa da Ellen, eles têm aquele lote, foi limpo depois que a nossa equipe ligou pedindo uma solução para o caso, tá? Perguntando se a gente podia entrar no lote e por que a administração ainda não tinha feito a limpeza. Antes da menina ser picada, esse vizinho do lado aí, ele me contou que achou mais de 10 escorpiões na casa dele, Fred. Não era falta de aviso. Já foram várias vezes na administração, pediram a licença do lote, sabiam que os escorpiões vinham desse lote aí e nada foi feito. Depois que a pequena Kailane morreu, esse aí é um morador. Um morador, né? A gente vê muitos casos ali na estrutural, quando se trata de crime, violência, ali naquele local, as pessoas têm medo de falar. E aí eu vi que isso serve também nesses casos, Fred. O povo não tem coragem de falar, não tem. Ele falou, eu achei 10 na minha casa, mas eu não quero mostrar meu rosto porque eu tenho medo de alguma coisa. Então, pra você ver como é complicada a situação ali. Porque eles falam, depois a administração não vai fazer mais nada pra gente, porque a gente fica reclamando. Então, eles têm medo de pedir por um direito deles, de algo que vai salvar a vida deles e da vizinhança todinha ali. Pra você ver como a situação é complicada ali. Então, ele disse que já achou
uns 10 escorpiões, tem criança, tem animalzinho, tem cachorro ali, então todos correm risco. Agora, o caso da Ellen, perdeu a filha, que era o xodó dela, de 2 anos, isso foi pouco antes do Natal. Teve que tirar todos os filhos de casa, porque ela tem mais 3 filhos. Ela falou assim que passava noites em claro, o Fred. Tirava a cama, tirava da sala, botava na garagem, com medo de que os escorpiões picassem a menina e os outros filhos. Então, assim, olha aí, Fred, que tristeza. Infelizmente, Sim. não teve o que fazer, né? Ela não conseguiu levar a pequena Kailane a tempo, principalmente para quem depende de hospital público. E esse soro só tem em hospitais públicos, nos hospitais particulares não tem. Então eu vou até passar aqui, ó, porque o pai do Thomas, ele já conhecia, já sabia onde é que tinha esse escorpião. Esse soro é de escorpião. Eu vou passar aqui os hospitais, a lista, para que o pessoal de casa fique atento. Fique ligado para saber qual hospital procurar em caso de picada de escorpião. Guará, Asa Norte, Braslândia, Paranoá, Gama, Planaltina, Santa Maria, Sobradinho e Taguatinga. O hospital de Samambaia também atende. Eles não armazenam esse soro, só que aí quando se chegar alguém lá, eles pedem para o hospital de Taguatinga, porque são próximos, enfim. Só que aí vem aquele outro problema. A mãe do Thomas diz que não são todos os hospitais que têm o soro. Eles anunciam que deveria ter, mas quando você chega lá, não acha. Então, é um problema que eu vou te contar, viu, Fred? Muitos locais estão sendo encontrados aí escorpiões. Águas Claras a gente viu aí. Essa família do Thomas, também que mora em Arniqueiras. Agora, na estrutural, tá uma coisa medonha. Tá impossível, tá terrível mesmo.